Minha própria filha me trancou num hospício por 5 anos, me dopou com remédios que eu não precisava, tudo porque achou que eu estava tendo um caso com o marido dela. E o pior, quando finalmente provei minha sanidade, decidi que ela precisava acreditar que sua mãe tinha morrido. Isso mesmo que você ouviu, minha filha, sangue do meu sangue. Me jogou num lugar de gente louca porque pensou que eu estava dando em cima do Onofre, meu genro, que só tinha me salvado de um incêndio. Mas vida de velho é assim mesmo, né? A gente pensa que conhece as pessoas, aí do nada recebe uma facada pelas costas. Me chamo Inácia Almeida, tenho 82 anos e moro aqui em Santos desde que nasci, tirando aqueles 5 anos que passei trancafiada, claro. Muita gente me chama de Dona Inácia, outros de Vó Naná. Agora tô aqui, nessa minha varanda com vista pro mar, contando a história mais triste da minha vida. Olha o mar lá longe, entre os telhados. Parece até um quadro, não parece? Quando penso que quase não vivi para ver isso de novo, me dá um tremor nas carnes. Enquanto estou aqui sentada nessa minha cadeira velha de macarrão, que me acompanha há tantos anos, fico imaginando quem está me assistindo agora. Será que tem alguém de Santos? Ou quem sabe de outras praias brasileiras? Me conta aqui nos comentários seu nome e de onde você está me assistindo. Gosto de imaginar os rostinhos de quem está do outro lado ouvindo essa velhinha falar das loucuras da vida, enquanto balança nessa cadeira que já ouviu tantas histórias. Tinha acabado de fazer 70 anos quando tudo aconteceu. Foi num domingo de calor danado. A Belinha, essa cachorrinha preta que tá dormindo aqui nos meus pés, nem era nascida ainda. Tava eu na minha casinha de madeira, lá na Vila dos Pescadores, quando de repente senti cheiro de fumaça. Na hora, achei que era alguma coisa na minha cozinha, mas não. Era a casa do seu Antenor, vizinho meu, que tinha pegado fogo porque ele esqueceu uma panela no fogão e saiu para jogar dominó. O fogo veio tão rápido que quando vi já estava tudo em chamas. Pensei que ia morrer ali mesmo, até que meu genro Onofre, que passava de carro por perto, me viu e entrou correndo para me salvar. O que eu não imaginava é que esse ato de coragem dele ia virar uma loucura na cabeça da minha filha Cláudia. Virou uma obsessão, uma ideia fixa que a gente estava tendo um caso. Imagina, eu com o marido da minha própria filha. Eu, uma velha de 70 anos. Onde já se viu uma coisa dessas? Pior que ela fez o que fez. Forjou que eu estava maluca, contratou médico falso e me jogou num hospício. 5 anos, minha filha. 5 anos tomando remédio que me deixava babando, sem poder falar direito, sem ninguém para me defender. E quando saí, decidi que era melhor ela pensar que eu tinha morrido. Foi duro, mas foi o que fiz. Tô vendo que você deve estar aí pensando, como assim essa senhora tá inventando história? Mas juro por tudo que é mais sagrado que é verdade. Olha-o aqui, esse relógio no meu pulso? Foi meu primeiro namorado que me deu, o Eufrásio, antes da gente se separar. Tá vendo a inscrição? Para sempre seu, E. Esse relógio me acompanhou em tudo, menos no hospício, porque lá não podia ter nada pessoal. 50 anos depois, por um milagre, reencontrei o Eufrásio. E agora a gente mora junto, nessa casinha com vista pro mar. É por essas e outras que digo que a vida tem dessas voltas que nem novela inventa. Nasci aqui em Santos mesmo, em 1943. Meu pai, seu Gervásio, era pescador. Saía de madrugadinha com aquelas canoas coloridas, sabe? Às vezes ficava 3, 4 dias no mar. Voltava cheirando a sal e peixe, mas trazendo o sustento. Minha mãe, Dona Leonor, costurava para fora. Tinha os dedos todos marcados de agulha, coitada. Ela fazia cada vestido bonito, para noiva, para formatura, para tudo quanto é ocasião. Eu era filha única, porque depois de mim, ela não pôde mais ter filho. Então, cresci sendo o xodó, mas também ajudando nos afazeres desde cedo. Aqui em casa agora tenho essas plantinhas todas. Olha essas begônias vermelhas tão bonitas. E as suculentas, que não precisa regar todo dia. Velho tem que ter planta que perdoa um pouco, né? Porque às vezes a gente esquece. No fim das contas, é igual gente. Tem umas que aguentam mais desaforo que outras.
Eu fui do tipo que aguentou muito, viu? Mas tudo tem limite. A Zezinha, esse vira-lata caramelinho que tá passando ali, ela chegou aqui toda machucada. Acho que por isso nos demos tão bem, a gente se reconheceu no olhar. Casei cedo, com 16 anos. Naquela época era assim, menina mal saía da infância já virava esposa. Meu marido, o Juvenal, trabalhava na estiva do porto. Homem forte, bonito, mas de gênio difícil. Quando bebia, virava o cão. Me batia por qualquer coisa, se a comida estava quente demais, se estava fria demais, se eu demorava para atender quando ele chamava. Aguentei essas surras por quase 10 anos, até que ele morreu num acidente no porto. Um guincho soltou e pegou ele em cheio. Na missa de 7º dia, pedi perdão a Deus, mas senti um alívio tão grande que até me assustei. Fiquei viúva com 26 anos e uma filha pequena para criar, a Cláudia. Ela tinha 8 anos quando o pai morreu. Sempre foi uma menina fechada, sabe? Desde pequena. Não sei se era por ver o pai me bater ou por ouvir as brigas, mas ela cresceu desconfiada. Tinha ciúmes de tudo, dos brinquedos, das amiguinhas e principalmente de mim. Não podia me ver conversando com nenhum homem que já ficava emburrada, de cara fechada. Mesmo sendo criança, já tinha aquele jeito possessivo. Eu tentava explicar que era só eu e ela contra o mundo, que precisávamos uma da outra, mas parece que nunca entrou na cabecinha dela. Arranjei emprego de cozinheira num restaurante aqui de Santos, o Barco Azul. Ficava bem na orla, com vista para o mar. Trabalhava que nem uma condenada, de segunda a domingo, para poder dar do bom e do melhor para Cláudia. Queria que ela estudasse, que não precisasse se casar cedo para ter um homem que sustentasse a casa, como eu fiz. E ela estudou, se formou professora. Sentia tanto orgulho quando via ela saindo arrumadinha com aqueles livros debaixo do braço. Mas mesmo adulta, aqueles ciúmes nunca passou. Era como uma doença, que só foi piorando com o tempo. O tempo foi passando, e quando menos percebi, já estava me aposentando. Consegui comprar uma casinha de madeira, pequena, mas bem cuidada, lá na Vila dos Pescadores. Nada de luxo, mas era minha, sabe? Comprada com o suor do meu trabalho. Tinha uma varanda pequena de onde dava para ver um pedacinho do mar. Os vizinhos eram gente boa, principalmente seu antenor, que morava do lado. Ele já era viuvinho também. Às vezes vinha tomar um café, conversar sobre a vida. A Cláudia, quando ia me visitar, torcia o nariz. Achava o lugar simples demais. Queria que eu vendesse e fosse morar com ela. Mas eu gostava da minha independência. Meu dia a dia era tranquilo. Acordava com o sol, colocava milho para os passarinhos, regava as plantas, ia na feira de quarta-feira, jogava bingo na igreja aos sábados. Toda sexta tinha reunião de crochê na casa da dona Marlene. Era um grupo de velhinhas como eu, todas com seus novelos coloridos, fazendo mantas, tapetes, blusas. A gente conversava, ria, contava caso. Era uma distração e tanto. A vida era simples, mas eu estava feliz. Tinha minha casinha, minha aposentadoria pequena, mas que dava para o sustento, e minha liberdade. Ah, como eu valorizava poder fazer as coisas no meu tempo, do meu jeito. A Cláudia tinha casado com o Onofre uns 5 anos antes do incêndio. Ele era motorista de ônibus, um homem trabalhador, meio calado, desses que mais ouve do que fala. Eu gostava dele porque ele tratava bem a minha filha. Não era de beber nem de jogar. Eles moravam num apartamento pequeno, mas confortável, no Gonzaga. A Cláudia dava aula numa escola perto de casa e o Onofre fazia as linhas do centro. Não tinham filhos, porque ela nunca quis. Dizia que criança dava muito trabalho, que atrapalhava a carreira. No fundo, acho que ela tinha medo de não ser uma boa mãe, por causa de tudo que viu quando pequena. Minha relação com a Cláudia sempre foi, como posso dizer, complicada. Ela me ligava quase todo dia. Queria saber tudo o que eu estava fazendo, com quem estava conversando. Vivia dizendo que eu já estava velha para morar sozinha, que podia cair, passar mal e ninguém ia saber. Eu entendia a preocupação, mas também sentia que tinha um controle ali, sabe? Como se ela quisesse me ter debaixo das asas dela para sempre.
A gente discutia muito por causa disso. Eu dizia: filha, já criei você, agora deixa eu viver o restinho da minha vida do meu jeito. Ela não gostava nada quando eu falava assim. Teve uma vez, uns meses antes do incêndio, que a Cláudia apareceu de surpresa lá em casa num domingo. Eu estava tomando café com seu Antenor na varanda, rindo de umas histórias de pescador que ele contava. Quando ela chegou, fez uma cara. Passou o resto da visita toda de bico, mal falando. Depois me ligou dizendo que era vergonha uma senhora da minha idade recebendo homem em casa. Fiquei tão ofendida. Expliquei que seu Antenor era só um amigo, que a gente nem se tocava, pelo amor de Deus. Mas parece que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Essa desconfiança dela só foi crescendo, crescendo. Deixa eu dar uma ajeitadinha nesse vestidinho aqui que tá subindo. É velho já, coitado, mas é tão fresquinho para esse calor de Santos. Amarelo e branco, as cores que o Eufrásio mais gosta em mim. Esse bolsinho aqui sempre tem um lencinho guardado, que velha é assim mesmo, né? Qualquer coisinha já cai uma lágrima, principalmente quando lembro dos tempos difíceis. Mas olha que coisa, o dia tá lindo hoje. Dá pra ver o mar tão azul lá longe. Às vezes fico horas aqui nessa cadeira só olhando, balançando devagarinho, agradecendo por estar viva. Meus óculos são antigos, meio pesados, mas preciso deles para enxergar direito. Esse modelo chama casco de tartaruga. Tá na moda de novo, sabia? As mocinhas todas usando. As lentes são grossas que nem fundo de garrafa. Aumentam meus olhos que até pareço uma coruja. Mas sem eles não vejo nada. Tudo fica um borrão. Foi o Eufrásio que escolheu essa armação para mim. Disse que combina com meu rosto redondo. Ele é gentil assim mesmo. Sempre um galanteador, mesmo depois de velho. O tempo vai passando e a gente vai mudando, não é mesmo? Esse meu cabelo branco já foi pretinho, liso, comprido. Agora tá assim, todo enroladinho, volume demais. Esse calor de Santos deixa a gente toda suada, ainda bem que é curtinho agora. E minhas mãos, olha só, todas enrugadinhas, com essas veias azuis saltadas. Minha mãe dizia que mão de mulher conta história. A minha, então. Se cada ruga falasse, não acabava mais. O engraçado é que não consigo deixar elas paradas, tão sempre mexendo em alguma coisa, ajeitando o vestido, pegando no relógio, espantando o mosquito. Acho que é costume de tanto trabalhar. Vocês estão vendo essa vista daqui? Quando a maré tá alta, o mar fica mais azulado. De manhãzinha, com o sol nascendo, parece que tá pegando fogo de tão vermelho. À noite, então, com a lua refletindo, é um espetáculo. Tem dias que acordo bem cedinho só para ver o amanhecer. É de tirar o fôlego. Essas plantinhas aqui na varanda, cada uma tem uma história. As begônias vermelhas foram as primeiras que plantei quando vim para essa casa. As suculentas foram presente da dona Dirce, minha vizinha do lado. E esses vasinhos coloridos? Fui juntando, pintando, decorando. Esse verdinho tem até uns peixinhos que eu mesma desenhei. Mas deixa eu voltar para minha história, que ainda não contei o principal. Tava eu lá na minha casinha, era um domingo de sol forte, já tinha passado do meio-dia. Tinha feito um almocinho simples, arroz, feijão, uma carninha assada com batata, e tava tirando um cochilo depois de lavar a louça. De repente, senti um cheiro forte de fumaça. Pensei, eita, deixei alguma coisa no fogão. Corri para a cozinha, mas estava tudo apagado. Foi aí que ouvi uma gritaria lá fora. Quando abri a porta, vi o terror. A casa do seu Antenor, colada na minha, estava pegando fogo. E não era um foguinho qualquer, não. Eram labaredas enormes. Aquele fogo vinha numa velocidade que você não faz ideia. A casa do seu Antenor era grudada na minha, só uma parede fina de madeira separando. Quando vi as chamas pulando para minha varanda, gelei. Meu coração disparou tão forte que parecia que ia sair pela boca. O calor era de sufocar, como se tivesse dentro de um forno. E aquele cheiro... Meu Deus do céu, aquele cheiro de madeira queimando, de plástico derretendo, uma fumaceira preta que entrava pela garganta e arranhava tudo por dentro. Foi tão rápido que mal deu tempo de pensar. A fumaça invadiu a casa num instante. Ficou tudo escuro que nem noite.
Comecei a tossir tanto que faltava ar, os olhos ardendo, lacrimejando, e eu pensando, é agora que morro. Mas sabe como é gente velha, né? A gente não desiste fácil. Mesmo sufocando, me arrastei até o quarto para tentar salvar umas coisas. Peguei o álbum de fotografias da Cláudia pequena, a caixinha com as alianças da minha mãe e o santinho que ficava na cabeceira da cama. Bobagem, né? A casa pegando fogo e eu preocupada com essas ninharias. O teto começou a estalar, parecia que ia desabar a qualquer momento. As telhas estalando com o calor, aquele barulho assustador. Tentei ir para a porta da frente, mas já estava bloqueada pelo fogo. As labaredas subiam pelas cortinas, pelos móveis, tudo virando cinza num piscar de olhos. Aquela casinha que eu tinha comprado com tanto sacrifício, acabando em minutos. Lembro que abracei o álbum de fotos contra o peito e pensei na Cláudia, que nem ia ter onde velar o corpo da mãe. Foi quando aceitei que era meu fim. Tava tão entregue já, quase sem conseguir respirar, quando ouvi alguém gritando meu nome. Dona Inácia! Dona Inácia! Era uma voz de homem, mas não dava para identificar de quem era com todo aquele barulho de coisa queimando. De repente a porta dos fundos estoura e aparece o Onofre, meu genro, com uma toalha molhada enrolada na cabeça. Ele tinha visto a fumaceira quando passava de carro pela avenida e reconheceu que era perto da minha casa. Largou tudo e veio correndo ver se eu estava bem. Nunca vou esquecer a cara do Onofre naquela hora. Tava desesperado, os olhos vermelhos da fumaça, tossindo também. Ele gritou, "Vamos, dona Inácia, não tem tempo!" e me pegou no colo. Imagine só, como se eu fosse uma boneca de pano. Eu, uma senhora de 70 anos, sendo carregada por aquele homem no meio do fogo. A gente passou por uma parede de chamas, literalmente. Foi tão quente que achei que a pele ia derreter. Tenho até hoje essa cicatriz no braço, olha que aqui, onde uma brasa caiu. Uma marquinha de lembrança daquele dia. A casa inteira veio abaixo menos de 5 minutos depois que a gente saiu. Olhar aquilo desmoronando foi como ver a minha vida se desfazendo em brasas. Fiquei ali parada, em estado de choque, abraçada ao meu álbum chamuscado, enquanto os vizinhos chamavam os bombeiros e a ambulância. O Onofre não largou minha mão um minuto. Ele também estava com umas queimaduras, nada grave, mas a roupa toda chamuscada. Quando a ambulância chegou, insistiu em ir comigo para o hospital, dizendo que precisava ter certeza que eu ficaria bem. No hospital, ficamos lado a lado nas macas, enquanto os médicos tratavam nossas queimaduras. Eram leves, graças a Deus, nada que deixasse marcas muito feias. Eu agradecia sem parar. Meu filho, você salvou minha vida, que Deus te abençoe. E ele, humilde como sempre. Que é isso, dona Inácia, qualquer um teria feito o mesmo. Conversamos um tempão enquanto esperávamos a alta, sobre tudo e sobre nada. Ele contou do trabalho, eu falei das minhas plantas que tinham virado cinza. Foi uma conversa normal de família, sabe? Nada demais. A Cláudia apareceu no hospital umas 2 horas depois. O Onofre tinha ligado avisando do incêndio, mas ela estava dando aula e só viu a mensagem no intervalo. Quando chegou, parecia preocupada, me abraçou, chorou um pouco. Mas logo notei algo estranho no olhar dela, principalmente quando viu o marido sentado perto de mim, segurando minha mão para me acalmar. Foi só um segundo, um brilho diferente nos olhos, mas conheço minha filha desde que nasceu. Aquilo ali já era ciúme brotando. Saí do hospital no mesmo dia e fui direto para a casa deles. Não tinha outro lugar para ir mesmo. Os primeiros dias foram de preocupação genuína. A Cláudia ajeitou o quartinho de hóspedes para mim, trouxe roupas emprestadas, já que eu tinha perdido tudo, fez sopinha porque minha garganta estava irritada da fumaça. Senti gratidão pela filha que tinha. Imaginei que depois do susto do incêndio, a gente ia finalmente se aproximar de verdade. Ah, como eu estava enganada. Uma semana depois de estar na casa deles, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram comentários soltos, como quem não quer nada. Nossa, mãe, o Onofre nunca correu tanto para me socorrer assim. Ou então, que coincidência o Onofre passar justo na hora do incêndio pela sua rua, né? Eu respondia normal, sem perceber a insinuação por trás.
Depois vieram as perguntas diretas. Vocês conversavam muito antes? Ele ia muito na sua casa? Eu negava, porque era verdade. Mal via meu genro, só em almoços de domingo de vez em quando. Foi piorando aos poucos. A Cláudia começou a agir diferente quando o Onofre falava comigo durante o jantar. Se ele perguntava como eu estava me sentindo, se oferecia para me levar no médico para as consultas de acompanhamento das queimaduras, ela ficava com a cara fechada, batia os talheres no prato. Depois, quando estávamos sozinhas, vinha com indiretas. Mãe, você não acha que tá velha demais para ficar toda derretida quando um homem dá atenção? Eu ficava sem reação, não entendia de onde estava saindo tanta bobagem. Um dia, cheguei mais cedo da fisioterapia que fazia por causa das queimaduras. A casa devia estar vazia àquela hora, a Cláudia na escola dando aula, o Onofre dirigindo o ônibus. Mas quando entrei, ouvi barulho no meu quarto. Era a Cláudia remexendo nas minhas coisas. Abria gavetas, olhava embaixo do colchão, dentro dos bolsos das poucas roupas que eu tinha. Quando perguntei o que estava fazendo, disse que estava só arrumando, mas vi nos olhos dela que estava procurando provas de alguma coisa que não existia. Depois disso, notei que ela mudava a posição dos móveis do quarto sempre que eu saía, como se estivesse checando se eu tinha escondido algo. Encontrei meu diário aberto em cima da cama uma vez, quando tinha certeza que tinha guardado na gaveta. Começou a esquecer de me chamar para o jantar quando o Onofre chegava em casa. E o pior é que o coitado nem percebia o que estava acontecendo. Homem é assim mesmo, né? Não percebe essas coisas, esses ciúmes doentios. Teve uma noite que eu estava na cozinha fazendo um chá para dormir. O Onofre chegou do trabalho tardão, quase meia-noite. Parou na porta da cozinha, me deu boa noite e perguntou se eu precisava de alguma coisa. Falei que não, agradeci e ele foi pro quarto. Coisa de 30 segundos de conversa. De repente ouço um barulho, e quando me viro, tá a Cláudia parada na outra porta, os olhos faiscando de raiva. Tava escutando a conversa de vocês, ela disse, como se tivesse pegado a gente fazendo algo errado. Eu ri, falei que era bobagem dela. Mas ela não ria, não. Tava séria, quase tremendo de raiva. As acusações foram ficando cada vez mais absurdas. Vocês se encontravam escondido quando eu estava trabalhando, né? Ou, por que você não usa mais a aliança, Onofre? Foi a minha mãe que pediu para tirar? O pobre coitado nem sabia onde enfiar a cara. Tentava explicar. Dizia que ela estava ficando louca com essas ideias. Isso só piorava tudo, porque aí ela gritava. Tá defendendo ela ao invés de mim? Tá vendo como eu tô certa? Era um inferno, cada dia pior que o outro. As coisas chegaram ao limite num domingo. Fazia quase um mês que eu estava na casa deles. Eu estava na sala assistindo televisão, e o Onofre tinha saído para comprar pão pro café. A Cláudia apareceu na porta, segurando o celular dele nas mãos, branca feito cal. Achei as provas, ela disse com uma voz que nem parecia a dela. Mostrou uma mensagem que eu tinha mandado agradecendo por ter salvado minha vida. Uma mensagem normal, sem nada demais. Mas na cabeça perturbada dela, aquilo era prova de um caso. Nunca tinha visto minha filha daquele jeito antes. A cara contorcida de raiva, os olhos esbugalhados, gritando coisas que não tinham pé nem cabeça. Que eu sempre quis roubar tudo dela desde pequena. Que tinha inveja porque ela tinha conseguido estudar e ser alguém na vida. Que agora queria roubar o marido dela também. Fiquei tão chocada que não conseguia nem responder direito. Só repetia. Cláudia, pelo amor de Deus, sou sua mãe. Nunca faria isso com você. Tentei me aproximar, segurar as mãos dela, fazer ela se acalmar. Foi quando ela me empurrou com tanta força que caí sentada no sofá. Não me toca, sua velha nojenta, ela gritou, e aquilo ali foi como uma facada no meu coração. Minha própria filha me olhando com tanto nojo, tanto ódio. Comecei a chorar, mais de tristeza que de medo. O Onofre chegou nessa hora, viu a cena toda, tentou intervir. Ela virou a fúria para ele, jogou o celular na parede, quebrou um porta-retrato. Um escândalo completo. Fui pro quarto, arrumei minhas poucas coisas, decidida a sair daquela casa naquele mesmo dia. Ia para um hotel, um abrigo, qualquer lugar,
Mas não podia ficar ali nem mais um minuto. Quando estava fechando a bolsa, ouvi a campainha tocar. Achei que era algum vizinho reclamando da gritaria, mas eram 3 homens de branco. A Cláudia tinha ligado para eles enquanto eu arrumava as coisas. Um se apresentou como médico psiquiatra, mostrou-me um papel qualquer que nem me deixou ler direito. Dona Inácia, sua filha se está muito preocupada com a senhora. Disse que tem apresentado comportamento estranho, delírios, agressividade. Não acreditei no que estava ouvindo. Olhei para Cláudia buscando algum sinal de que aquilo era um engano, um mal-entendido, mas ela estava parada na porta, os braços cruzados, uma expressão fria que nunca vou esquecer. Minha mãe não está bem da cabeça. Acha que meu marido está apaixonado por ela, inventa histórias, tem alucinações. Tentei explicar que era tudo mentira, que a louca da história era ela com esses ciúmes doentios. Mas quanto mais eu negava, mais agitada ficava, e isso só provava que eles estavam certos. Um dos homens segurou meus braços enquanto o outro preparava uma injeção. Gritei por socorro. Chamei pelo Onofre, mas ele não apareceu. Soube depois que tinham pedido para ele sair, disseram que era melhor não ver a cena. O covarde obedeceu. Senti a agulha entrando no meu braço e em segundos comecei a ficar tonta, com a língua pesada. Ainda consegui olhar nos olhos da minha filha uma última vez antes de perder a consciência. Não havia tristeza ali, nem remorso. Havia um sorriso pequeno, de canto de boca, como se ela tivesse ganhado alguma coisa. A última coisa que ouvi antes de apagar completamente foi ela dizendo: "Pode internar por tempo indeterminado. Ela é um perigo para si mesma e para os outros." Acordei numa sala branca, amarrada numa cama de metal. Aquele cheiro de hospital, mas pior, misturado com desinfetante barato e urina. Minha boca estava seca que nem lixa, a cabeça pesada como se tivesse chumbo dentro. Aos poucos fui entendendo onde estava. Um hospício, daqueles antigos que hoje chamam de clínica psiquiátrica, para parecer menos assustador. Mas não tinha nada de clínica naquele lugar. Era um depósito de gente indesejada. As paredes eram de um verde desbotado, com manchas de mofo nos cantos. As janelas tinham grades grossas e ficavam tão altas que mal dava para ver o céu. Os corredores eram compridos, com portas de ferro que faziam um barulho horrível quando fechavam. O chão sempre molhado de tanto que lavavam com água sanitária, mas mesmo assim nunca ficava com cheiro de limpo. As camas, umas 20 num salão só, eram essas de ferro com colchão fininho que afundava no meio. Sem travesseiro, só um lençol ralo que trocavam uma vez por semana, se muito. Os funcionários ali tratavam a gente como bicho. Enfermeiros grossos que te arrastavam para o banho coletivo, te esfregavam com uma bucha áspera sem nem olhar nos teus olhos. Médicos que apareciam uma vez por semana, olhavam uma prancheta, aumentavam ou diminuíam os remédios sem nem te examinar direito. E os seguranças, meu Deus, esses eram os piores. Qualquer paciente que reclamasse muito ou tentasse sair do quarto fora de hora, já levava safanão, era jogado na solitária, uma salinha escura que chamavam de sala de repouso. O mais triste era ver os outros pacientes. Tinha gente de todo tipo ali, idosos com demência, jovens com esquizofrenia, mulheres com depressão profunda, mas tinha também muita gente como eu, que não tinha nada de errado na cabeça. Gente que a família queria se livrar por um motivo ou outro. A senhora do leito ao lado do meu, Dona Jurema, estava ali porque o filho queria vender a casa dela e ela não queria assinar a papelada. O seu Demétrio, um senhor que tinha sido advogado, foi internado pela segunda esposa, muito mais nova, que queria a herança dele. A rotina era sempre a mesma, dia após dia. Acordar às 5 da manhã com o barulho das portas de metal. Banho gelado coletivo, todo mundo pelado junto, sem privacidade nenhuma. Depois o café da manhã. Um mingau ralo, sem gosto, às vezes com um pão duro. Às 8 horas era a hora dos remédios, comprimidos coloridos que te deixavam babando, olhando pro nada. Quem se recusava a tomar recebia injeção, que era pior ainda.
Depois ficava todo mundo numa sala grande, sentado em cadeiras de plástico, olhando para uma televisão velha que só pegava um canal, e assim passava o dia inteiro. As visitas eram permitidas aos domingos, das 2 às 4 da tarde. Nos primeiros meses, fiquei esperando que a Cláudia aparecesse, que percebesse o erro que tinha cometido. Arrumava o cabelo como podia, tentava ficar apresentável. Mas ela nunca veio, nem uma vez sequer em 5 anos. Mandava dinheiro todo mês para minha manutenção, como descobri depois, mas não tinha coragem de olhar na minha cara. O Onofre também nunca apareceu. Ninguém, nenhum amigo, nenhum vizinho. Era como se eu tivesse morrido pro mundo lá fora. Sabe, contar essa parte da minha história ainda dói, mesmo depois de tantos anos sentada nessa varanda, olhando esse pedacinho de mar lá longe. Se essa história está te tocando de alguma forma, você pode ajudar o canal Sabedoria da Vovó a continuar trazendo relatos reais como o meu. É só clicar no botãozinho apoiar aqui embaixo do vídeo, parece uma moedinha ou um coração. Você escolhe quanto quer contribuir, pode ser pouquinho, o que seu coração mandar. Esse dinheirinho vai ajudar esse pessoal a continuar gravando histórias de velhinhas brasileiras, que, como eu, têm muito para contar, mas poucos para ouvir. É bem simples. Clica no botão apoiar, escolhe o valor e pronto. Já está ajudando a manter vivas essas histórias que o tempo queria apagar. Os primeiros meses naquele lugar foram os piores. Eu chorava todo dia, implorava para os médicos me examinarem direito, para os enfermeiros ligarem para alguém de fora. Ninguém dava ouvidos, achavam que era só mais uma velha caduca reclamando. Os remédios eram tão fortes que às vezes eu passava dias inteiros sem conseguir formar um pensamento completo. Era como se minha mente tivesse virado mingau. Babava, mal conseguia ir ao banheiro sozinha. Me tornei exatamente o que minha filha disse que eu era, uma louca. Depois de um tempo, a gente aprende a sobreviver até no inferno. Comecei a observar como as coisas funcionavam ali dentro, quem mandava em quem, quais enfermeiros eram mais humanos. Aprendi a esconder os comprimidos debaixo da língua para cuspir depois, quando ninguém estava olhando. Foi assim que comecei a clarear as ideias, a planejar uma saída daquele pesadelo. Mas para isso, eu precisava de ajuda. E foi quando conheci melhor o seu Demétrio, o advogado que tinha o leito do outro lado do salão. Seu Demétrio tinha sido um advogado importante em São Paulo, daqueles que defendia gente graúda, sabe? Tinha quase 80 anos, magrinho, com aquele jeitão elegante mesmo vestindo os trapos do hospício. A segunda esposa dele, uma mocinha de 30 e poucos anos, tinha dado um golpe. Dopou ele, forjou uns documentos dizendo que ele estava com demência e internou para ficar com o patrimônio todo. Igualzinho à minha história, só mudava o personagem. Ele foi a primeira pessoa que realmente acreditou em mim quando contei o que tinha acontecido. A gente começou a conversar escondido, nos cantos do pátio onde as câmeras não pegavam direito. No começo, era só para desabafar mesmo, para não enlouquecer de verdade naquele lugar. Mas aí, aconteceu algo que mudou tudo. O hospício entrou em crise financeira. Começou a faltar de tudo: comida, material de limpeza e, o mais importante para a gente, remédios. Os pacientes mais graves tinham prioridade, então os que pareciam mais calminhos, como eu e seu Demétrio, ficamos dias sem receber a medicação completa. Foi como acordar de um sono profundo. De repente, minha cabeça clareou. Conseguia pensar direito pela primeira vez em meses. Olhei ao redor e vi a realidade daquele lugar com mais nitidez. Não era só ruim, era desumano. E percebi também que o sistema inteiro era cheio de falhas. Vi como os enfermeiros seguiam sempre a mesma rotina, como ninguém realmente checava os prontuários direito, como a segurança tinha pontos cegos. Seu Demétrio percebeu a mesma coisa, e foi aí que começamos a traçar um plano. Dona Inácia, ele me disse um dia, existem leis que protegem pessoas como nós. Internação involuntária só pode ser mantida com revisão periódica e avaliação real. O que fizeram com a gente é crime. Ele começou a me ensinar sobre direitos dos pacientes, sobre habeas corpus, sobre como o Ministério Público tinha a obrigação de fiscalizar lugares como aquele.
Cada palavrinha que ele me ensinava era como uma ferramenta que eu guardava para usar na hora certa. A primeira coisa que aprendi foi a fingir que tomava os remédios quando voltaram a ser distribuídos normalmente. Tem uma técnica, sabe? Você coloca o comprimido embaixo da língua ou na bochecha, faz que engoliu e depois cospe quando ninguém está olhando. Parece fácil, mas não é não. Os enfermeiros mais experientes ficavam de olho, às vezes checavam a boca da gente. Tive que treinar muito para ficar boa nisso, mas consegui. E com a cabeça limpa dos remédios, podia pensar melhor, observar melhor. Notei que tinha uma enfermeira mais jovem, a Rosana, que sempre me olhava com pena. Ela era diferente dos outros, tratava os pacientes como gente. Um dia, criei coragem e abordei ela quando estava sozinha, organizando os medicamentos. Minha filha, eu disse, sei que você tem bom coração. Eu não sou louca, me internaram à força. No começo ela ficou assustada, olhou para os lados com medo que alguém ouvisse. Mas plantei a sementinha. Nos dias seguintes, continuei conversando com ela, mostrando que era lúcida. Aos poucos, fui ganhando a confiança dela. A Rosana foi nossa primeira aliada. Ela não podia fazer muito, mas fazia o que estava ao alcance. Trazia jornal escondido para a gente se atualizar sobre o mundo lá fora. Avisava quando ia ter inspeção ou visita importante e, o mais precioso, me arranjou um caderninho pequeno e uma caneta. Comecei a anotar tudo. Datas, nomes de médicos que nunca me examinavam direito, medicações que me davam sem necessidade, condições do lugar. Era meu diário secreto, que escondia num buraco que descobri na parede atrás da minha cama. Seu Demétrio me ensinou a treinar a mente para não deixar o lugar me enlouquecer de verdade. Toda manhã, quando acordava, ele fazia exercícios de memória. Recitava poemas inteiros, nomes de ruas de São Paulo, artigos do Código Civil. Comecei a fazer o mesmo. Lembrava de receitas inteiras que fazia na época do restaurante, cantava músicas da minha juventude mentalmente, fazia conta de cabeça. Qualquer coisa para manter o cérebro funcionando, sabe? Também aprendi a controlar minhas emoções, nem muito agitada, nem muito apática. Tinha que parecer normal, equilibrada, para ninguém desconfiar. O mais difícil era não perder a esperança. Tinha dias que acordava e pensava que ia morrer naquela cama de ferro, que nunca mais ia ver o mar, sentir a brisa no rosto. Tinha pesadelos horríveis, acordava suando frio. Mas aí olhava para o seu Demétrio, com toda aquela dignidade mesmo naquelas condições, e pensava, se ele aguenta, eu também aguento. A gente se apoiava, sabe? Quando um estava fraquejando, o outro dava força. Depois de quase 2 anos naquele lugar, finalmente nossa chance apareceu. A Rosana veio toda agitada numa noite e sussurrou. Amanhã vem uma comissão de direitos humanos fazer inspeção surpresa. O diretor tá uma fera. Mandou esconder os pacientes mais debilitados, limpar tudo. Seu Demétrio e eu nos olhamos, sabendo que era agora ou nunca. Passei a noite inteira revisando mentalmente tudo que ia falar, as leis que ele tinha me ensinado, os fatos que tinha anotado no meu diário. A comissão chegou logo depois do café da manhã. Eram 5 pessoas, 3 homens e 2 mulheres, todos de terno, com pranchetas, acompanhados pelo diretor do hospício que sorria falso, mostrando as instalações bem cuidadas. Deixaram alguns membros da comissão conversarem com pacientes selecionados a dedo, claro, mas eu não ia deixar eles saírem sem me ouvir. Quando vi uma das mulheres indo ao banheiro sozinha, me aproximei. Senhora, por favor, me escute. Falei baixinho, mas firme. Meu nome é Inácia Almeida. Estou internada aqui há 2 anos sem necessidade. Posso provar que tenho sanidade mental. Preciso de ajuda. Ela parecia surpresa, mas não assustada. Pediu que eu falasse rápido. Em 3 minutos, contei minha história. Citei as leis de internação involuntária que seu Demétrio tinha me ensinado. Mencionei meu diário com todas as provas. A senhora poderia solicitar uma avaliação independente do meu caso? É meu direito. Ela me olhou nos olhos por um longo tempo. Acho que viu a lucidez ali. A verdade. Vou verificar seu caso. Ela prometeu e me deu um cartão escondido na manga. Era da Defensoria Pública.
Uma sementinha de esperança brotou no meu peito. Mas o que veio depois foi uma tempestade. O diretor descobriu que eu tinha falado com a inspetora e ficou furioso. Fui castigada, 1 semana na solitária, sem banho, com comida apenas uma vez por dia. Achei que ia morrer ali, mas a inspetora cumpriu a palavra. 2 semanas depois, recebi a visita de um defensor público acompanhado de um psiquiatra independente. Foram 3 horas de avaliação, com perguntas de todos os tipos, sobre minha vida, datas, acontecimentos recentes, raciocínio lógico. Mostrei meu diário, que tinha conseguido manter escondido durante todo esse tempo. O médico fez anotações, o defensor também. Vamos entrar com um pedido de habeas corpus, ele me disse antes de sair. Pode levar algum tempo, mas vamos tirar a senhora daqui. Foram os 3 meses mais longos da minha vida. A equipe do hospício, percebendo que estava sendo investigada, aliviou os maus tratos, mas ainda me mantinha dopada. Eu continuava fingindo tomar os remédios, mantendo a mente clara. Seu Demétrio me dava força todos os dias. Vai dar certo, dona Inácia. A justiça tarda, mas não falha. Os funcionários começaram a me olhar diferente, alguns até com medo. Sabiam que a maré estava virando. Um dia, sem aviso nenhum, o defensor público voltou. Dessa vez com um oficial de justiça e o mesmo psiquiatra. Traziam um documento oficial. O juiz tinha concedido o habeas corpus. Eu estava legalmente livre. O diretor do hospício tentou protestar, disse que eu não tinha condições, que era um perigo. O psiquiatra foi categórico. A paciente não apresenta nenhum dos sintomas descritos em seu prontuário. A internação é claramente indevida. Assinei os papéis com a mão tremendo de emoção. Saí daquele lugar numa tarde de terça-feira. 5 anos depois de ter entrado contra minha vontade, finalmente estava livre. Quando passei pelo portão de ferro, senti o sol no rosto de um jeito diferente. O ar parecia mais doce, mais limpo. Respirei fundo, enchendo os pulmões, sentindo cada pedacinho do meu corpo vivo, presente. Era como nascer de novo. E agora, dona Inácia? Perguntou o defensor. Para onde a senhora vai? Foi aí que tive que tomar a decisão mais difícil da minha vida. Podia processar minha filha pelo que ela fez. O defensor disse que tinha caso, que ela poderia pegar anos de cadeia por cárcere privado, falsificação de documentos, uma porção de crimes. Passei a noite pensando, virando de um lado para o outro na cama de um albergue onde me deixaram ficar temporariamente. Processar significaria ver a Cláudia de novo, enfrentar aqueles olhos cheios de ódio, reviver tudo em detalhes num tribunal. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Chamei o defensor e disse: não quero processar ninguém. Só quero minha vida de volta, do meu jeito. Ele tentou argumentar, disse que eu merecia justiça, compensação. Mas justiça nem sempre é o que a gente pensa. Às vezes, justiça é só seguir em frente sem o peso do ódio nas costas. O que eu quero, falei com toda a certeza do mundo, é que ela pense que eu morri. Quero cortar esse laço de uma vez por todas. Procurei a Rosana, que tinha me ajudado tanto no hospício. Ela já não trabalhava mais lá, tinha saído assim que começaram as investigações. Encontrei ela e pedi um último favor: que entrasse em contato com minha filha e dissesse que eu tinha morrido de pneumonia, que o corpo já tinha sido enterrado como indigente pela instituição. Foi duro, sei que foi. Uma mãe decidir estar morta para a própria filha não é coisa que se faz de coração leve. Mas era necessário, para mim e para ela também. A Rosana cumpriu o combinado. Depois soube que a Cláudia nem questionou muito, nem pediu para ver documentos. Aceitou a notícia, talvez até com alívio. Imagino que tenha feito um velório simbólico. Quem sabe sentiu algum remorso. Nunca vou saber. E tudo bem. Aquele capítulo da minha vida tinha acabado. Eu tinha sobrevivido. Tinha saído daquele inferno ainda lúcida, ainda eu mesma. Era hora de recomeçar. Seu Demétrio também conseguiu sair, uns meses depois de mim. O caso dele era mais complicado. Tinha a questão da herança, da esposa golpista. Mas ele era advogado, conhecia os caminhos. Quando saiu, me procurou.
Ficamos amigos de verdade, nos apoiando nessa readaptação ao mundo. Tudo tinha mudado tanto em 5 anos. Celulares diferentes, lojas que não existiam mais, preços que tinham triplicado. Era como ser um extraterrestre na própria cidade. Antes de seguir completamente livre, precisava resolver uma questão prática: onde morar, como sobreviver. Minha aposentadoria tinha sido bloqueada pela Cláudia, que se declarou curadora durante minha internação. Tive que entrar com processo no INSS para recuperar, mas isso levaria tempo. Não tinha um teto, não tinha documento, não tinha nada. Comecei do zero absoluto. E sabe o que aprendi? Que o ser humano é muito mais forte e adaptável do que imagina. Olha, não é qualquer um que teria coragem de fazer o que eu fiz. Sentada aqui nessa cadeira, já posso falar sem medo. Decidi morrer para minha própria filha em vez de buscar vingança. Sei que muita gente aí está pensando que sou boba, que devia ter processado ela, feito ela pagar por cada dia que passei naquele lugar. Aposto que você não vai ter coragem de apertar o botão de like nesse vídeo se concordar comigo que às vezes perdoar e seguir em frente é mais difícil e poderoso que buscar vingança. Só quem tem força de verdade vai entender e curtir. Muita gente me pergunta se arrependo de não ter buscado justiça no tribunal. Olho para o mar lá longe, penso na vida que construí depois de tudo e respondo que não. Vingança é um prato que se come frio, dizem por aí. Mas para mim é um prato que dá indigestão, que pesa no estômago e no coração. Escolhi não comer desse prato. Escolhi a liberdade completa, inclusive a liberdade do ódio. Não foi fácil, acredite. Passei noites chorando, tendo pesadelos, revivendo cada humilhação. Mas em algum momento tive que decidir. Ou o ódio me consumia, ou eu seguia em frente. Nos primeiros dias de liberdade, fiquei num albergue municipal. Lugar simples, com beliches, mas limpinho, e as pessoas tratavam a gente com respeito. Recebi doações de roupas, alguns trocados para transporte. O defensor público que cuidou do meu caso, Dr. Renato, um moço tão dedicado, me ajudou a entrar com os processos para recuperar meus documentos, minha aposentadoria. Ele dizia que meu caso tinha tocado ele de um jeito especial, que nunca tinha visto tanta dignidade em alguém que passou pelo que eu passei. O problema é que as coisas demoram, né? A burocracia não tem pressa. E enquanto os papéis não saíam, eu precisava me virar. Comecei a fazer faxina em algumas casas que o pessoal do albergue indicava. Lavava, passava, cozinhava. Aos 75 anos, com o corpo todo dolorido dos anos de hospício, das noites mal dormidas em colchões ruins, lá estava eu esfregando o chão, limpando privada. Não era fácil, mas cada moedinha que ganhava era minha, fruto do meu trabalho honesto. E isso não tem preço. À noite, no albergue, conversava com outras mulheres que também tinham suas histórias tristes para contar. Tantas vidas quebradas, tantos sonhos interrompidos, mas também tanto exemplo de coragem, de resiliência. Aprendi muito ali, sabe? Aprendi que não importa quantas vezes a vida te derruba, o que importa é quantas vezes você levanta. E eu ia levantar. Ah, se ia! Tinha perdido 5 anos da minha vida naquele hospício, não ia perder nem mais 1 minuto se lamentando. Foi numa dessas noites no albergue que decidi fazer uma coisa que há muito não fazia: ir até a praia ver o pôr do sol. Coloquei um vestidinho simples que tinham me doado, calcei uma sandália meio gasta e fui. Andei até a areia, sentei num banco de frente para o mar e fiquei ali, vendo aquela bola de fogo laranja descer no horizonte, pintando o céu de cores que nem sei descrever. E foi nesse momento, olhando para o mar, que tive certeza, ia ficar tudo bem. Daqui a pouco, a luz começa a ficar mais douradinha, sabe? É o sol se pondo, meu momento favorito do dia. Parece que tudo fica com uma cor diferente, mais bonita, até a gente mesmo. Essa belinha não sai do meu pé por nada, olha só. Grudada aqui como se tivesse medo que eu escapasse. Ela é a mais apegada dos 3, vive farejando meu rastro pela casa. Depois que saí do hospício, a primeira coisa que quis fazer foi voltar para o lugar onde era minha casa. Bobagem, né?
Já tinham se passado 5 anos, eu sabia que não ia encontrar nada lá. Mas precisava ver com meus próprios olhos, fechar esse ciclo. Peguei um ônibus até a Vila dos Pescadores, desci no ponto e fui andando devagarzinho. Quando cheguei onde era minha rua, nem reconheci direito. Tinham construído prédios novos, o bairro todo estava diferente. No lugar da minha casa e da do seu antenor, tinha agora uma lojinha de material de construção. Nem sinal de que um dia morei ali. Foi um baque daqueles. Mesmo sabendo que a casa tinha queimado, acho que no fundo tinha alguma esperança boba. De quê? Nem sei dizer. Talvez de encontrar algo meu, alguma lembrancinha que tivesse sobrevivido ao fogo, ou talvez só de sentir o cheiro do lugar, de lembrar como era antes. Mas não tinha nada. Nada mesmo. O passado tinha virado pó, literalmente. E o mais triste foi descobrir que eu não tinha feito seguro da casa. Nunca pensei que precisaria, sempre achei que era gasto à toa. Se soubesse... Fiquei um tempão parada na frente daquela lojinha, olhando pro nada, sentindo um vazio tão grande que parecia que iam me engolir por dentro. Uma senhora se aproximou, perguntou se eu estava bem. Reconheci ela. Era a dona Marlene, do grupo de crochê. Ela quase caiu para trás quando falei quem eu era. Mas, Inácia, todo mundo pensou que você tinha morrido no incêndio. Sua filha fez até um enterro simbólico. Foi aí que entendi. A Cláudia tinha mentido para todo mundo desde o começo. A dona Marlene me abraçou, chorou comigo ali na calçada. Me levou para a casa dela, me deu um café, quis saber onde eu estava esse tempo todo. Contei uma versão mais leve da história, disse que tinha estado doente, internada longe. Não quis expor a lama toda, entende? Ela ficou com pena, ofereceu para eu ficar uns dias com ela. Mas eu não podia. Já tinha decidido cortar o passado, começar do zero mesmo. Agradeci, peguei o endereço dela para manter contato e segui meu caminho. Voltei para o centro da cidade pensando no que fazer da vida. Não tinha um teto, não tinha documentos ainda, não tinha dinheiro além dos trocados que o pessoal do albergue tinha me dado. Mas tinha uma coisa que ninguém podia me tirar: meu conhecimento, minhas mãos calejadas de tanto trabalhar. Comecei a procurar serviço nas lanchonetes e quitandas do centro. Na maioria me olhavam torto. Quem ia querer contratar uma velha de quase 76 anos, sem documento, com cara de quem tinha passado perrengue? Depois de muito bater perna, consegui um servicinho na feira. Seu Juvenal, dono de uma barraca de legumes, precisava de alguém para ajudar a organizar as verduras, atender os clientes, fazer troco. Pagava uma mixaria, mas pelo menos era trabalho honesto. Acordava às 4 da manhã, pegava o primeiro ônibus e ia. Trabalhava até o meio-dia, quando a feira acabava. Aí almoçava qualquer coisa barata por ali mesmo e ia procurar outro bico para tarde. Às vezes conseguia lavar louça num boteco, outras vezes fazia faxina em pequenas lojas. Voltava para o albergue à noite, exausta, com o corpo todo doendo, mas de cabeça erguida. Os abrigos noturnos são lugares complicados, sabe? Tem de tudo ali. Gente boa que caiu na desgraça, gente que tem problemas com drogas, gente que sofre da cabeça. Não dá para confiar em ninguém completamente. Aprendi a dormir com meus poucos pertences amarrados no corpo, com um olho aberto. Tinha noites que nem dormia direito, com medo. Outras que acordava aos gritos com pesadelos do hospício. As funcionárias até tentavam ajudar, mas como? Eram poucas para tantas pessoas necessitadas. Mas mesmo nos lugares mais duros, a gente encontra bondade. Tinha uma senhora no albergue, Dona Jurema. Coincidência, o mesmo nome daquela do hospício, que sempre guardava um pedaço de pão para mim quando eu chegava tarde do trabalho. Um rapaz chamado Pedro, que era graduado, tinha perdido tudo na bebida. Me ajudou a escrever uma carta para o INSS para tentar acelerar meu processo da aposentadoria. A moça da padaria perto da feira sempre me dava os pães do dia anterior quando sobrava. Pequenos gestos que foram me ajudando a acreditar de novo nas pessoas. Assim foi minha vida por quase 6 meses. Trabalhando de sol a sol, dormindo em albergue, juntando cada centavo. Aos poucos as coisas foram melhorando. Consegui meus documentos de volta graças ao Dr. Renato.
A aposentadoria ainda demorava, mas pelo menos já tinha uma identidade de novo, já era alguém aos olhos do mundo. Comecei a guardar dinheiro numa caixinha de fósforos para um dia, quem sabe, alugar um quartinho só meu. Não precisava ser nada grande, só um lugarzinho onde pudesse fechar a porta e ter paz. Num domingo, depois de tanto trabalhar, decidi me dar um presente. Peguei um ônibus até a praia do José Menino. Era ali que ia quando namorava, na juventude. Nem lembrava mais quando tinha sido a última vez. Queria sentir a areia nos pés, o cheiro de maresia, ouvir o barulho das ondas. Cheguei lá pela tardinha, quando o sol já estava baixo. A praia estava quase vazia, só alguns pescadores, umas famílias catando concha. Tirei as sandálias, arregacei a saia e fui caminhando na beirinha da água. Foi quando ouvi uma voz me chamando. Inácia, Inácia Almeida, é você? Me virei assustada. Um senhor de cabelos brancos, usando um chapéu de palha, vinha na minha direção. No começo não reconheci, mas quando ele sorriu, meu coração deu um pulo. Aquele sorriso eu conhecia bem, tinha sonhado com ele tantas vezes na juventude. Era o Eufrásio, meu primeiro namorado. Ele tinha me dado aquele relógio que perdi no hospício. Lembra que contei? Ficamos os dois ali parados, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse voltado. Quanto tempo, Inácia? Ele falou com aquela voz rouca que sempre teve. Achei que nunca mais ia te ver nessa vida. Não consegui responder nada, só senti as lágrimas escorrendo. Ele se aproximou mais, pegou minhas mãos entre as dele, olhou bem nos meus olhos. Você sumiu um dia, sem dizer nada. Procurei tanto por você. Foi aí que contei que não tinha sumido por querer. Que minha mãe tinha me mandado para casa de uma tia em São Vicente, porque achava que eu era muito nova para namorar. A gente sentou num banquinho na orla e ficou horas conversando. Pus 50 e tantos anos de história em dia. Contei da vida com Juvenal, da Cláudia, do incêndio. Contei do hospício também, não adiantava esconder. Se ele ia voltar para minha vida, tinha que saber tudo. Ele ouviu sem julgar, só apertando minha mão de vez em quando. Depois foi a vez dele. Tinha casado, tido 3 filhos, ficado viúvo há 5 anos. Os filhos todos moravam longe, em outros estados. Estava sozinho, como eu. E sabe o que descobri? Que ele também tinha passado por um inferno. A esposa tinha tido Alzheimer. Ele cuidou dela por 10 anos, vendo ela definhar dia após dia, sem reconhecer ninguém. Depois que ela morreu, os filhos brigaram pela herança, acabaram se afastando do pai. Ele tinha vendido a casa grande onde moravam, comprado um apartamentinho simples perto da praia e vivia da aposentadoria de funcionário público. Estávamos os dois ali, 2 velhos com o coração machucado, tentando recomeçar. No fim da tarde, ele me convidou para tomar um café na lanchonete da praia. Aceitei, claro. A conversa fluía como se a gente tivesse se visto ontem, não tinha aquele constrangimento de quem acabou de se conhecer. Era como calçar um sapato velho e confortável, sabe? A gente se despediu com promessa de se encontrar no domingo seguinte, mesmo lugar, mesma hora. Voltei pro albergue naquela noite com uma sensação estranha no peito. Parecia esperança, mas eu já nem lembrava mais direito como era esse sentimento. Nos encontramos todos os domingos durante 3 meses. Cada vez ficávamos mais à vontade um com o outro. Ele me trazia pequenos presentes, uma flor, um bombom, uma vez até um lenço para a cabeça que combinava com meu vestido. Eu não tinha nada para dar em troca além da minha companhia, mas parecia ser o suficiente para ele. Um dia, depois de tomarmos sorvete na praia, ele fez a proposta. Inácia, por que você não vem morar comigo? Meu apartamento é pequeno, mas cabe nós 2 confortavelmente. Você pode ter seu próprio quarto, sem compromisso nenhum, só para não ficar nesse albergue. Fiquei sem reação. Era muita generosidade, muita confiança. Eufrásio, eu disse, não posso aceitar assim. Não tenho como te ajudar com aluguel, com despesas. Ele riu daquele jeito tranquilo dele. Inácia, o apartamento é próprio, pago. As despesas são as mesmas para 1 ou 2 pessoas. E você pode ajudar com o que sabe fazer. Cozinhar, arrumar a casa. Faz 5 anos que como comida de restaurante todo dia.
Tô enjoado já. Era uma proposta honesta, sem segundas intenções. Mesmo assim, fiquei de pensar. Foram 2 semanas quebrando a cabeça. Por um lado, era uma chance de sair do albergue, de ter um endereço fixo, de viver com mais dignidade. Por outro, tinha medo. E se não desse certo? E se ele se arrependesse? E se eu me apegasse e perdesse tudo de novo? Tantos e se na cabeça de uma velha desconfiada. Mas no fim, aceitei. Não tinha muito a perder mesmo. No pior dos cenários, voltaria pro albergue, que já conhecia bem. Mudei para a casa do Eufrásio num sábado de manhã. Meus pertences cabiam todos numa sacola de supermercado, algumas roupas doadas, meus documentos novos, a caixinha de fósforos com as economias. Quando cheguei, vi que ele tinha preparado tudo com tanto carinho. O quarto de hóspedes estava limpo, com lençóis novos, uma jarra de flores na mesinha. Na cozinha, tinha feito compras, enchido a geladeira. Para você cozinhar o que quiser, disse, com aquele sorriso que me deixava sem jeito. Foi estranho no começo. Eu, que tinha vivido em albergue e antes disso num hospício, de repente tinha um quarto só meu, uma cama confortável, um banheiro limpo. Custei a me adaptar. Acordava no meio da noite assustada, sem reconhecer onde estava. Ou então ficava tensa, achando que alguém ia bater na porta e dizer que era tudo um engano, que eu tinha que voltar pro albergue. O Eufrásio percebia, mas não comentava nada. Só deixava um copo d'água na minha mesinha de cabeceira toda noite, uma luzinha acesa no corredor para eu não me perder se acordasse confusa. A gente foi criando uma rotina gostosa. Eu acordava cedo, preparava o café da manhã. Ele saía para fazer uma caminhada na praia enquanto eu arrumava a casa. Almoçávamos juntos. Depois ele ia para o centro jogar damas com os amigos aposentados e eu ficava cuidando das plantinhas que comecei a cultivar na varanda. À noite, assistíamos televisão, conversávamos sobre o dia. Era simples, pacato até, mas depois de tanta turbulência, era exatamente o que eu precisava. Aos poucos, aquele apartamentinho foi virando um lar de verdade. Comecei a colocar meu toque nas coisas, uma toalhinha de crochê aqui, um arranjo de flores secas ali. O Eufrásio sempre elogiava, dizia que a casa estava mais bonita, mais aconchegante. E sem perceber, a gente foi ficando cada vez mais próximo. Já não era só dividir o espaço, era dividir a vida mesmo. As histórias do passado, as preocupações do presente, os sonhos para o futuro, mesmo que futuro para a gente velha seja contado em meses, não em anos. Mas nem tudo eram flores. Os traumas do hospício não desapareceram da noite para o dia. Tinha pesadelos horríveis, acordava gritando. Às vezes, quando ouvia barulho de chave na porta, entrava em pânico achando que eram os enfermeiros vindo me dar injeção à força. Ou então ficava paralisada de medo quando via alguém de branco na rua. O Eufrásio foi percebendo esses gatilhos e tentando me ajudar. Nunca me julgou, nunca perdeu a paciência. Ele dizia: cada um carrega suas cicatrizes, Inácia. Faz parte de quem a gente é. Outra coisa difícil era confiar nas pessoas de novo. Tinha medo de tudo e de todos, dos vizinhos, dos comerciantes, até do carteiro. Achava que todo mundo estava me observando, julgando, que iam descobrir meu passado no hospício e me tratar diferente. O Eufrásio resolveu isso do jeito mais simples possível. Me apresentou para todo mundo como sua namorada de juventude que tinha reencontrado. Uma história bonita que as pessoas adoravam ouvir. Quem ia desconfiar desse velhinho simpático e sua namorada de cabelos brancos? Ele teve uma ideia que me ajudou muito: me levar para caminhar na praia todo final de tarde. Dizia que a água do mar limpava as energias ruins, que o som das ondas acalmava o coração. No começo fui meio desconfiada, achando que era bobagem. Mas comecei a perceber que depois dessas caminhadas, dormia melhor, tinha menos pesadelos. A gente conversava enquanto andava na beirada da água, eu contava coisas do hospício que nunca tinha falado para ninguém. Era como uma terapia, só que ao invés de um consultório fechado, eu tinha o mar aberto na minha frente. Depois de 6 meses morando com o Eufrásio, finalmente saiu minha aposentadoria.
Foi uma alegria tão grande. Poder contribuir com as despesas da casa, comprar minhas próprias coisas, não depender totalmente dele. A primeira coisa que fiz foi comprar um vestido novo, amarelo com listras brancas, esse mesmo que estou usando. O Eufrásio disse que a cor realçava meu tom de pele, me deixava mais jovem. Besteira de velho apaixonado, né? Mas fez bem pro meu coração ouvir isso. Foi nessa época também que comecei a adotar meus cachorrinhos. O primeiro foi o Tobias, esse vira-lata preto que tá dormindo aqui no meu colo agora. Encontrei ele machucado perto do mercado. Alguém tinha batido nele, coitadinho. Trouxe para casa, cuidei, dei remédio, comidinha boa. O Eufrásio fingiu que ia brigar, mas no dia seguinte já tinha comprado uma caminha pro bichinho. Depois veio a Zezinha, aquela caramelo que tá sempre passando aqui pela varanda. Apareceu no portão do prédio, magrinha, cheia de pulgas. E por último, o Duque, o grandão que vive latindo lá nos fundos. Era de um vizinho que se mudou e ia abandonar o coitado na rua. Esses bichinhos trouxeram uma alegria diferente para casa. O Eufrásio brincava que eu tinha encontrado minha vocação de mãe de pet. Me fazia bem cuidar deles, me sentir útil, necessária. Era uma troca honesta. Eu dava comida, carinho, cuidado e eles me davam lealdade incondicional. Algo que nunca mais esperei receber de ser humano nenhum depois do que passei. Os cachorros não ligam para o seu passado, não perguntam onde você esteve, não julgam suas escolhas. Eles só querem seu amor, mais nada. Os vizinhos do prédio também foram importantes nessa reconstrução. Dona Lourdes, do apartamento da frente, me ensinou a fazer vasinhos decorados com latinhas velhas. Olha esses aqui da varanda, todos foram ela que me ensinou a fazer. Seu Antônio, do primeiro andar, sempre trazia peixe fresco quando ia pescar. A Michele, uma mocinha do térreo, vinha pedir receitas, conselhos, conversar sobre a vida. Ninguém me tratava como a velha do hospício, porque ninguém sabia dessa parte da minha história. Era só a namorada do seu Eufrásio, e isso me dava uma liberdade que eu nunca tinha sentido antes. A gente foi criando nossas próprias tradições, nossos rituais. Todo domingo de manhã, íamos tomar café na padaria da esquina. Nas quintas à noite, assistíamos aquele programa de música antiga na televisão. No aniversário um do outro, fazíamos um almoço especial, só nós dois. Pequenas coisas, nada grandioso, mas que iam tecendo uma rotina, uma sensação de pertencimento. E aos poucos, sem perceber, fui deixando a desconfiança de lado. Fui me permitindo ser feliz de novo. Foi nessa época que o Eufrásio me surpreendeu com um presente inesperado. Um relógio de pulso dourado igualzinho ao que ele tinha me dado na juventude. Tinha até mandado gravar a mesma inscrição, para sempre seu E. Quando abri a caixinha e vi, não consegui segurar o choro. Era como fechar um ciclo, como se aqueles 50 e tantos anos não tivessem sido perdidos, apenas adiados. Ele colocou o relógio no meu pulso esquerdo e disse: "Dessa vez, ninguém vai nos separar. Agora me diga uma coisa sincera, enquanto tô sentada aqui nessa minha cadeira de macarrão que já ouviu tantos segredos. Você acha que fiz errado em deixar minha filha acreditar que eu estava morta? Será que toda mãe deve perdoar uma filha, não importa o que ela tenha feito? Ou algumas traições são grandes demais até para o amor de mãe? O que você teria feito no meu lugar? Me conta aqui nos comentários, quero saber se sou a única velha teimosa que preferiu começar do zero a viver com quem me destruiu. A vida dá voltas tão estranhas, não é mesmo? Se alguém tivesse me dito, lá naquele hospício, que um dia eu estaria aqui, nessa varanda com vista para o mar, com um companheiro que me respeita e me ama, rodeada de plantinhas e bichinhos, eu não acreditaria. Acharia que era delírio, efeito dos remédios. Mas cá estou, nessa casa simples, mas tão aconchegante que construímos juntos. Tem até esses azulejos azuis na varanda que tanto gosto. Foram um achado do Eufrásio num depósito de material de construção, sobras de uma reforma de uma casa antiga. São cheios de histórias como nós. Já que estamos chegando ao fim dessa história, quero agradecer a quem ficou até aqui comigo.
O sol ainda brilha forte, refletindo no mar lá longe, mas sei que logo vai começar a descer, pintando o céu com cores que nem o melhor artista consegue copiar. As luzes da varanda já estão acesas mesmo com o dia claro. Eufrásio sempre liga cedo, diz que fica mais aconchegante. O Eufrásio saiu faz uns 20 minutos para comprar pão na padaria aqui da esquina. Ele sempre vai essa hora, diz que o pão sai quentinho do forno às 5 da tarde. Coisa de velho, né? A gente cria essas manias, esses rituais. Aquela cadeira de macarrão do lado é a dele. Igualzinha à minha, compramos o par numa loja de móveis usados. O vendedor queria separar, vender uma para cada cliente. O Eufrásio bateu o pé, disse que cadeira de casal não se separa. É assim que a gente passa as tardes, cada um na sua cadeira, balançando devagarinho, conversando ou só ficando em silêncio mesmo. Nossa vidinha é simples, mas gostosa. Acordo cedinho, antes do sol nascer, hábito de anos que não consegui perder. Preparo o café, forte pro Eufrásio, mais fraco para mim. A gente toma na cama mesmo, olhando pela janela o dia clareando. Depois ele lava a louça enquanto eu dou comida pros cachorros. Lá pelas 9 horas vamos cuidar das plantas. Ah, essas begônias e suculentas são minha paixão. As suculentas são mais resistentes, aguentam o sol forte, precisa regar só de vez em quando. Já as begônias são mais exigentes, querem água todo dia, não gostam de sol direto. É que nem gente, sabe? Cada um com seu jeito, suas necessidades. Por volta das 10h30 saímos para caminhar com os 3 cachorros. O Tobias, esse preto que tá dormindo aqui, é o mais velho e mais calminho. A Zezinha, a Caramelo, é a mais esperta, sempre querendo farejar tudo. E o Duque, aquele grandão que fica lá nos fundos, é o mais bagunceiro. Precisa ver o trabalho que dá passear com os 3 juntos. Mas é uma alegria, viu? Vamos até a pracinha aqui perto, damos a volta no quarteirão. O Eufrásio leva o Duque, que é mais forte e puxa muito. Eu fico com os outros 2, que são mais tranquilos. A gente volta, almoça algo leve e depois tira uma sonequinha. Coisa de velho, né? À tardinha é a hora que mais gosto. Sentamos aqui na varanda, cada um na sua cadeira, e vemos o sol ainda alto, sabendo que logo vai começar a descer. Às vezes conversamos sobre o dia, outras vezes ficamos quietinhos mesmo, só curtindo a vista. Depende do humor, do cansaço. Não tem essa obrigação de ficar falando o tempo todo, entende? É um silêncio confortável, daqueles que só existe quando você conhece bem a pessoa, quando tá à vontade com ela. Depois o Eufrásio vai buscar o pão, eu preparo um café fresquinho, e a gente janta algo simples. Uma sopa, um sanduíche, nada muito pesado. É diferente do amor de juventude, sabe? Quando conheci o Eufrásio a primeira vez, eu tinha 15 anos, ele 17. Era tudo fogo, coração acelerado, mão suando quando ele chegava perto. A gente não conseguia ficar um dia sem se ver. Escrevia cartinhas, fazia juras. Agora é outra coisa. É um amor calmo, sem pressa. A gente já viveu, já sofreu, já perdeu. Não tem aquela ansiedade de querer tudo agora, de achar que o mundo vai acabar amanhã. É um amor de fim de tarde, sabe? Menos intenso talvez, mas muito mais profundo. O que mais me encanta no Eufrásio hoje não é a aparência, apesar que ele continua um velho bonito, viu? É o jeito dele de respeitar meu espaço, minhas manias. Ele nunca tenta me mudar, me consertar. Aceita meus momentos de tristeza quando lembro do passado, meus pesadelos que às vezes ainda tenho. Não fica querendo me animar à força, me dizer que passou, esquece. Ele entende que algumas feridas a gente carrega para sempre, só aprende a conviver com elas. Isso é amor de verdade, não é? Aceitar a pessoa inteira com cicatrizes e tudo. E tem outra coisa importante. Cada um tem sua independência. Ele tem os amigos dele, o grupo de dominó que se encontra no centro às terças e quintas. Eu tenho minhas amigas da feira, o clube de crochê da Dona Lourdes. A gente não vive grudado, sufocando um ao outro. É como 2 árvores que crescem lado a lado. As raízes podem até se entrelaçar embaixo da terra, mas cada tronco segue seu caminho para cima, buscando o sol. Acho que é por isso que dá certo, sabe? Porque não tem aquela dependência doentia,
aquela possessividade que vi em tantos casais. Viver tudo o que vivi me ensinou muito. Hoje dou valor a coisas que antes nem notava. Um céu azul como esse, por exemplo. Ou o cheiro do café fresquinho de manhã. O carinho do Tobias quando encosta a cabecinha na minha perna. São pequenas alegrias, coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Quando você perde tudo como eu perdi, 2 vezes ainda por cima, na queimada e no hospício, você aprende que o que importa mesmo não são as coisas materiais. São os momentos, as sensações, as pessoas que escolhem ficar do seu lado. Não ligo mais para ter casa grande, móveis caros, joia, essas coisas. Pra quê? Aprendi do jeito mais duro que tudo isso pode sumir num piscar de olhos. O que não some é o que você guarda aqui dentro, no coração e na cabeça. As lembranças boas, os aprendizados, as histórias para contar. E também aprendi a me desfazer das lembranças ruins, ou pelo menos a não deixar elas tomarem conta. É como podar uma planta. Você tira os galhos secos, doentes, para que os saudáveis possam crescer melhor. Faço isso com minha memória também. Uma coisa que mudou completamente foi meu jeito de escolher quem entra na minha vida. Antes eu confiava demais, abria a porta para qualquer um. Hoje sou mais seletiva. Observo bem as pessoas antes de me aproximar. Vejo como elas tratam os outros, principalmente os mais fracos, idosos, crianças, animais. Dou valor a quem é genuíno, mesmo que às vezes seja meio rude. Prefiro uma sinceridade que dói do que uma falsidade que agrada. E mantenho distância de gente negativa, que só reclama, que só vê problema em tudo. A vida já é difícil por si só. Não preciso de ninguém para me lembrar disso o tempo todo. Claro que ainda tenho meus momentos de dúvida sobre a Cláudia. Afinal, é minha filha, sangue do meu sangue. De vez em quando fico pensando como seria se tivéssemos nos reconciliado, se eu tivesse dado outra chance. Talvez ela tivesse se arrependido com o tempo, talvez pudéssemos ter reconstruído algum tipo de relação. Mas aí lembro do olhar dela naquele dia, da frieza com que me mandou para o hospício, e o coração endurece de novo. Algumas traições são difíceis demais para perdoar, mesmo vindo de quem a gente mais ama. Soube por acaso que ela teve outro filho, uns 2 anos depois que morri. Um menino que deve estar com uns 7 anos agora. Encontrei a dona Marlene do grupo de crochê na feira um dia e ela que me contou. Disse que a Cláudia se separou do Onofre pouco depois do meu enterro e logo casou com um empresário de São Paulo. Agora mora num condomínio chique, dá aula em escola particular. Pelo jeito, a vida seguiu para ela também. Às vezes me pego imaginando como seria esse netinho, se parece com a Cláudia quando era pequena, se tem os olhos do meu pai como ela tinha. São pensamentos que vêm e vão, como nuvens passageiras. Já faz tanto tempo agora que nem sei se sentiria raiva se encontrasse a Cláudia na rua. Acho que só sentiria um vazio, sabe? Um espaço que nunca vai ser preenchido. Não é que eu tenha perdoado exatamente. Perdoar é uma palavra muito forte. Digamos que aceitei. Aceitei que ela fez o que fez por causa dos próprios demônios, das próprias inseguranças. Que o problema nunca foi comigo realmente, mas com ela mesma. E aceitei também que algumas relações não têm conserto, que às vezes o melhor que se pode fazer é deixar ir. Dói? Dói. Mas é um tipo diferente de dor, mais suave, mais distante. Por incrível que pareça, acabei criando uma família nova aqui no bairro. Não de sangue, mas de coração. Tem a dona Lourdes, que considero quase uma irmã. O seu Antônio e a esposa dele, dona Teresa, são como primos próximos. A Michele do térreo é como uma sobrinha, sempre vem pedir conselhos, mostrar as fotos do namoro. E tem outros vizinhos, os comerciantes do bairro, os amigos do Eufrásio. Uma rede de pessoas que se importam, que notam quando a gente não aparece, que trazem uma sopinha quando estamos resfriados. Virei meio que uma conselheira informal aqui da vizinhança. O pessoal vem me contar os problemas, pedir opinião. Outro dia, a Marlene, do mercadinho, veio toda aflita porque a filha adolescente estava dando trabalho, querendo namorar um rapaz mais velho.
Sentou aqui nessa varanda, tomou um café comigo, desabafou. Não é que eu tenha grandes conselhos para dar, mas acho que só de ouvir com atenção já ajuda, sabe? As pessoas precisam se sentir escutadas. E quando você já viveu tanto quanto eu, acaba tendo uma ou outra palavrinha de sabedoria para compartilhar. Também participo da feirinha que tem na praça aos sábados, vendo minhas plantinhas, principalmente suculentas, que são mais fáceis de cuidar e todo mundo gosta. Comecei com 2 ou 3 vasinhos, agora tenho uma banquinha inteira. O Eufrásio fez umas prateleiras de madeira bem caprichadas para expor. As pessoas vêm, escolhem, às vezes ficam conversando sobre como cuidar. É uma alegria ver minhas filhinhas verdes, como chamo, indo para outras casas, alegrando outros lares. E o dinheirinho que entra ajuda a complementar nossa aposentadoria, que não é lá essas coisas. O interessante é que praticamente ninguém aqui no bairro sabe do meu passado no hospício. Conhecem só a versão mais leve da história, que perdi tudo num incêndio, que reencontrei meu amor de juventude, essas partes mais românticas. Não por vergonha, sabe? Mas porque algumas histórias são pesadas demais, acabam definindo a gente aos olhos dos outros. Vira aquilo que as pessoas enxergam primeiro em você. Prefiro que me conheçam pela pessoa que sou hoje, não pelo que sofri no passado. Quero ser a dona Inácia das plantinhas, não a coitada que foi trancada no hospício. Tive que repensar completamente o que significa família nesses últimos anos. Cresci achando que família era só aquela de sangue, pai, mãe, filhos, irmãos. Que esse laço era sagrado, inquebrantável. A vida me ensinou diferente. Família de verdade é quem escolhe ficar do seu lado nos momentos difíceis, quem te aceita do jeito que você é, sem tentar te mudar à força. Pode ser um marido, como o Eufrásio. Pode ser uma amiga, como a Dona Lourdes. Pode até ser um cachorro, como o Tobias aqui, que nunca me abandona nem nos dias que acordo rabugenta. Os laços de sangue são importantes, claro que são, mas não são garantia de nada. Quantas mães e filhas por aí que não se falam? Quantos irmãos que brigam por herança e nunca mais se encontram? O sangue é só o começo da história, não o fim. O que mantém uma família unida não é o DNA, é o amor, o respeito, a escolha diária de permanecer juntos mesmo quando é difícil. E às vezes, por mais doloroso que seja, a melhor escolha é se afastar, cortar o laço que machuca mais do que fortalece. Eu sou Inácia Almeida, tenho 82 anos, e essa foi a história de como perdi uma filha, encontrei um amor e, no processo, me encontrei de verdade. Toda tarde agradeço por esta cadeira de macarrão que me aconchega enquanto vejo o mar lá longe. Não existe idade para recomeçar, nem limite para se reinventar. Se essa história te tocou de alguma forma, aperta esse botão de inscrever aí embaixo. O canal Sabedoria da Vovó traz histórias como a minha, de velhinhas que carregam nas rugas não só o tempo, mas lições que só quem viveu pode ensinar. E como dizia minha avó, quem não ouve os velhos acaba envelhecendo sem ter o que contar.